Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Os produtos digitais que a gente usa hoje não são mais os mesmos de alguns anos atrás. Com a chegada da inteligência artificial, muita coisa mudou. Não só nos bastidores de desenvolvimento, mas na própria forma como os produtos se comportam, tomam as decisões e se relacionam com as pessoas. Hoje a nossa conversa vai olhar para esse cenário com mais profundidade. Quando a IA realmente faz sentido dentro de um produto, quando ela só adiciona complexidade e como equilibrar inovação, experiência e custo sem cair em todo esse hype. E para trocar essa ideia com a gente, eu convidei um profissional que atua diretamente com o produto e vem refletindo sobre esses impactos de forma bem prática. Salve, salve, Richard Jesus. E aí, meu querido, como é que você tá? Tô bem, cara. Valeu aí por estar participando mais uma vez. E é a terceira vez que você está no Papo de UX, então pode pedir música. Caraca! No Fantástico. Vou pedir música, sim. Pô, nem lembrava. Muito bom. Não, aí já pede uma música aí pra galera depois jogar no YouTube aí e ouvir a música do Richard. Qual música você vai pedir, Richard, por estar aqui pela terceira vez no Papo de UX aí, nesses longos anos de vida no nosso podcast? Eu vou dedicar Like a Stone do Audioslave pra quem tiver com o coração partido, uma ótima música. Não é o meu caso, mas eu acho uma ótima música de fossa aí pra quem quiser. Muito bom, cara, muito bom. E, cara, obrigado de verdade, assim, por estar participando aqui do papo. O Richard foi uma das primeiras pessoas que a gente gravou lá atrás, acho que em 2020, depois acho que 2022 ou 2023, e agora estamos gravando novamente em 26. E com certeza vamos gravar de novo aí nos próximos anos, né, que em vida longa aí é o Papo de UX. Amém. E hoje a gente vai falar aí sobre essa questão do hype, né, da inteligência artificial, tudo que tá rolando, vários episódios sobre isso, mas de uma forma com outro olhar, né, até nos bastidores aqui, eu e o Richard, a gente tava trocando um pouquinho. E pra você, Richard, como que você tá vendo, assim, enxergando, assim, essa questão dos produtos digitais hoje com essa popularização, né, da IA? E você que atua diretamente com um produto em startups, já passou em grandes companhias, hoje toca seu próprio negócio, com clientes e tudo. Cara, como que tá, assim? Como é que você enxerga no geral? Dá um panorama mais global, assim, como é que você tá vendo tudo isso, e com adendo que você tá morando fora do país, fora do Brasil, você tá morando em Portugal, né? Então acredito que também, por morar fora, também tem talvez um olhar diferente ou não, cara? Tá tudo globalizado mesmo? A mesma coisa que acontece aqui no Brasil tá acontecendo aí, fora? Como é que é a sua visão? Eu vou tentar quebrar, porque você fez várias perguntas em uma só. Sim. Não façam isso se você for fazer pesquisa, que é um bate-papo, então tem escopo aberto pra fazer isso. Mas, por favor, quem faz pesquisa, não faça igual eu acabei de fazer. Cara, eu acho assim, primeira questão, eu sou um cara que sofre por antecipação, e a primeira vez que eu vi IA foi quando eu trabalhei na IBM, eu trabalhei com o IBM Watson, então tem uns 10 anos que eu fiz o meu primeiro aplicativo baseado em interface CLI, como o pessoal está chamando hoje, né, de command line, e também chatbots. E naquela época, eu não vou nem falar que eu vislumbrei isso, mas a gente teve treinamentos do que iria ser inteligência artificial no futuro, como uma inteligência artificial funciona, que não é nem uma inteligência, nem artificial desse jeito. Na verdade, o que a gente experiencia hoje dentro das LLMs são máquinas probabilísticas, e entender esse contexto é importante para saber o que a gente está fazendo agora, que ela não está processando dados e tudo mais. A gente se engana muito quando a gente não entende bem esses conceitos. Mas o meu grande ponto é, isso mudou o nosso mercado já bastante. Eu acho que na minha cabeça a gente já passou da fase de hype. Existe uma bolha econômica. É importante separar o que é a bolha econômica do OpenAI, do Cloud, de outras empresas que levantam muito capital e não conseguem sustentar porque o modelo de negócio não segura a onda, e tem aquela loucura da economia circular que todo mundo já sabe, e logo logo isso vai virar um escândalo. Mas a inteligência artificial em si não é uma hype. Então hoje a gente usa IA para poder fazer um protótipo muito mais rápido. Hoje a gente usa IA para processar dados de usuários e ter insights muito mais rápido também. Então tem uma série de coisas que a gente já faz IA que, na minha cabeça, isso não é hype. Então eu acho que é separar o que está acontecendo a nível mercado, o que a tecnologia está entregando, o que ela já mudou no nosso processo, que para mim, pelo menos, mudou muita coisa no processo, e qual é o cenário de futuro que a gente consegue vislumbrar, porque quem falar que está conseguindo ver 10 anos é mentiroso, na minha opinião. Então essa galera que faz uma futurologia,
de como vai estar a IA, não tem como acertar porque as coisas mudam muito rápido. É esse ponto que você está trazendo. Eu acho que sim. Hoje eu vi um episódio, um podcast que acabou de sair hoje, inclusive do Elon Musk, e aí perguntaram para ele sobre o futuro da IA. E, cara, hoje, começo de fevereiro, a notícia que acabou de rolar da SpaceX se juntando com o xAI, então é uma fusão bastante grande. E ele estava explicando que a fusão é porque ele quer colocar AI no espaço, porque é muito mais fácil ela no espaço, ela não precisa ser resfriada, e porque as placas solares elas são 5 vezes mais eficientes no espaço do que na Terra. Porque na Terra a gente tem um intervalo aí de 5, 6 horas por dia da placa solar funcionando, no espaço o período que ela está captando é muito maior, ela não tem nuvem no meio do caminho, então a luz chega com muito mais intensidade, e tem a questão da temperatura, e por causa disso ele acha que no intervalo de no máximo 36 meses a gente já vai estar com um processamento de inteligência artificial no espaço. Então assim, ele não está falando 10 anos, ele está falando 5 anos, ele está falando 36 meses. Se um cara que hoje é dono da maior infra de internet satélite do mundo e uma das maiores empresas de AI do mundo, talvez não seja a melhor ou a maior, mas está ali no top 10 ali pelo menos, está falando que daqui a 30 e poucos meses a gente vai estar com AI sendo processada no espaço, quem que vai dizer que realmente entende o que vai acontecer daqui a 10 anos, por exemplo? É muito difícil de enxergar tanto na frente assim. Então, a única coisa que eu consigo pensar é se daqui a 36 meses a gente ter o custo da AI, talvez, vou forçar a barra, 5 vezes mais barato, por conta de 5 vezes mais barata a energia, sem pensar no custo de não precisar gastar com o cooling que a gente gasta hoje e tudo mais, a gente não vai precisar ter máquinas super poderosas. A gente vai conseguir processar AI com muita facilidade dentro do seu smartphone, jogando para fora isso aí. Então, vai ter AI até em coisas que hoje ainda não é possível. Então, tem um monte de coisa que a tecnologia vai possibilitar para a gente já nos próximos meses. Assim, eu acho que é difícil ter certeza de tudo. Provavelmente até quando sair esse episódio aqui já mudou algumas coisinhas, né? Pequenas mudanças já estão acontecendo agora que a gente tá gravando. E aí você comentou, Richard, sobre essa questão da IA ser cara, né? Agora, quando a gente tá desenvolvendo produtos e ao mesmo tempo pensando em como otimizar processo, mas também como a IA pode ser parte da solução que está sendo desenvolvida naquele produto. Como fazer para equilibrar esse custo? Porque hoje ainda é de fato muito caro, né? Se a gente olhar as notícias que estão aí falando sobre também aquecimento global, aí precisa de ter resfriamento, gasta água e etc, etc, que a gente sabe. Como que faz esse equilíbrio, assim? Como que, a gente precisa colocar mesmo de fato? Como que faz tem esse olhar? O que aplica? Um framework? Porque, cara, na hora de construir, às vezes vai vir um top-down dentro de empresas, às vezes as pessoas estão nesse momento e falam, tem que colocar IA aqui, ó, IA pra tudo, né? A gente vê grandes empresas e corporações aí, com algumas notícias que demite, vai colocar IA em tudo, e pá, não sei o quê, cara. Como é que chega nesse equilíbrio, assim? Você tem uma visão, uma ideia? Às vezes você discute isso num bom tom, assim, com o cliente? Cara, eu sou founder de uma startup, a gente está em etapa de um beta fechado, espero que daqui a algumas semanas a gente já esteja com beta aberto na área de automotiva. E eu estava ontem discutindo com meus devs um upgrade que a gente quer fazer. A gente já usa cloud de forma geral, a gente quer usar o Cloud Max ali, que tem muito mais créditos, e a gente estava discutindo se usa, que é o 4.5, né? E a gente estava discutindo se vale a pena usar o Kimi, que é uma AI japonesa e está vindo com uma robustez muito boa e está entregando código bem legal, ou o Codex do OpenAI. E, cara, a gente estava literalmente fazendo conta de quanto que a gente produz mais, quem dá mais a melhor resposta e quanto que dá a mais de crédito e de assinatura por mês. Então, não tinha um framework. A gente literalmente abriu um Excel e começou a fazer conta. Quanto que é a conta da assinatura, ou quanto que a gente vai gastar de token, se é assinatura, quanto que isso vai representar por dev, quanto que a gente está, na média, produzindo mais com isso, porque, assim, AI, quem tem a cabeça que a AI vai produzir 3 vezes mais é mentira. Na verdade, ela produz ali um tanto a mais e você tem que voltar para ler, então o dev, ele coda muito menos, mas ele gasta mais tempo revisando o código, e revisar o código
não é simples, gera uma super fadiga cognitiva ali de ler um código que você não escreveu e ter que achar erro, que é muito difícil, né? E, cara, a gente ficou quase 1h30 fazendo conta. No final, a gente acabou contratando ali o 5x e para 3 devs nossos, e essa foi a nossa solução. E aí hoje, um dia depois, literalmente, saiu o 4.6 do Cloud, e aí saiu um modelo novo do OpenAI. E a gente já, putz, será que a nossa conta ainda vale? Literalmente um dia depois. Então esse é o cenário que a gente está agora. A gente faz uma conta num dia e no outro dia a gente tem que revisitar se o nosso cálculo está valendo a pena. Então é difícil fazer um planejamento de tipo, é um ano com essa ferramenta. Não tem. Durante o ano a gente vai cancelar e assinar outra plataforma umas 2, 3, talvez mais vezes. É isso que está acontecendo agora. Cara, é loucura, né? Esse exemplo real que você trouxe aí do que aconteceu com você é surreal, né? Porque, como você comentou, tipo, o lance de assinar um ano já não dá mais. Vai ter que ser assinar mensal ali, mesmo que você paga mais caro, porque geralmente essas assinaturas, assim, você paga um ano, fica mais barato, mas ao mesmo tempo esse barato pode sair caro se um outro dia já tem uma ferramenta nova como aconteceu com você. É melhor pagar por mês e ver o que acontece, ainda que pague mais caro, porque sabe que alguma coisa vai acontecer. Não sabe o quê, mas algo vai acontecer, uma novidade vai chegar, né? Teve um rapaz que estava fazendo conta com a gente semana passada, porque o Kimi é um modelo que ele tem open source. Então, teoricamente, você tem como baixar e rodar na sua máquina local. Mas não é simples assim. Para poder rodar numa máquina local, você tem que ter um super hardware. E aí, baseado num tweet de um rapaz dos Estados Unidos, eles colocaram 2... tipo aquele Mac Mini, só que não é o Mini, é o Studio, com um nível top de configuração, e estava atingindo um número de geração de token muito boa com 2 desses topados. Acontece que foram $20 mil de equipamento, 2 máquinas de $10 mil cada uma, para atingir isso aí. E aí, quando você não faz a conta, você fala, pô, que massa, você não vai precisar nunca mais pagar AI, você tá... Não, pera, é $20 mil de máquina. Então, hoje, está custando $200, o equivalente ao que o cara estava produzindo. Para esses $200 mensal bater esses $20 mil, vai tempo. Essa conta não vale a pena. Então, tem muita coisa que a gente olha, bate o olho e se ilude. Então, você vai olhar a máquina ali de longe, você vai falar, pô, o cara comprou um Mac Mini, está rodando AI local, eu não preciso pagar mais nada? Não é bem assim. Não era nem um Mac Mini, era um Mac Studio. Ele tinha uma super configuração, eram 2 máquinas, ele gastou $20 mil. E se você for brasileirar o custo, porque a gente fez essa conversa, dá $240 mil a equivalência dessas 2 máquinas se forem compradas na Apple do Brasil, direto do site oficial. Então, tem muita coisa que a gente é enganado se a gente não ler, não fizer a conta, não olhar bem o negócio como um todo. Cara, sem contar também energia, né? Porque a energia no Brasil não tá tão baratinha assim, não. Aí pode falar, pô, mas tem placa solar. Tá, eu tenho placa solar em casa, mas o ICMS tem que pagar do mesmo jeito. Então, quanto mais quilowatts você vai usando ali, não tem como você correr de pagar alguma coisa, não. E sobre os produtos no geral, assim, que você tem observado... Você tem visto muitas jornadas assim que estão colocando IA sem necessidade, sabe? Tipo, vou colocar IA aqui, vou colocar uma IA generativa ou vou aplicar uma IA de forma equivocada até e prejudicando ali a experiência da pessoa quando ela está usando aquele produto? Tô vendo isso também. Eu tô vendo 3 coisas muito. A gente tá num momento de deslumbramento ainda, eu acho. Então eu tô vendo muito produto desnecessário, que é só um copycat de um produto grande e que a pessoa tá deslumbrada porque ela conseguiu desenvolver isso com AI. Eu estou vendo uma quantidade de produtos genéricos muito grandes, porque as pessoas pedem, faz meu app disso, faz minha landing page disso, faz isso aqui, e sai com aquele visual característico de inteligência artificial que a gente já conhece. E eu estou vendo também essa coisa de colocar AI ainda no nome das coisas, tanto no Brasil quanto aqui na Europa, para dizer que isso tem um superpoder, quando na verdade para mim isso não agrega em nada. Isso aí até subtrai, dependendo do modelo. Então, coloca um generativo para fazer uma imagem onde não precisa, onde deveria ser a imagem do usuário, caso do iFood, né?
Tipo, para que eu vou incentivar meus usuários a colocarem foto feita por IA, quando na verdade eu estou criando uma experiência pior para os meus clientes no final. Então, tem muita coisa que ser pensada agora. Então, essas três coisas eu estou vendo bastante. Tanto o IA generativo em coisa que não precisa, e está gastando crédito à toa, e isso é um problema, porque na verdade está aumentando o custo operacional da sua startup, né? AI não é barato, é caro. Então, imagina que você tem uma assinatura ali baratinha de R$ 50, e antes você tinha um custo mensal por usuário de, sei lá, R$ 8. Com AI você está gastando 20 agora. E aí, o seu MRR pode estar subindo bastante, mas se acompanhar os custos todos, talvez seu negócio não é mais tão lucrativo quanto ele seria antes. Então tem umas coisas para levar em consideração aí. E ao contrário, assim, de você ver produtos que ainda não estão usando e que você olha e fala, putz, por que isso aqui ainda não tem IA, sabe? Já chegou a observar também, assim, algumas jornadas? Cara, desse jeito exatamente como tu tá falando, não. Mas eu tô reconhecendo coisas que com AI tá ficando muito legal, de verdade mesmo. Então, puxando a sardinha para o nosso lado, todo o campo de design, geração de imagem, com o que parece ser 3D, mas não é, copy. E eu sei que quando eu falo de copy, isso afeta muito quem é o UX-writer, por exemplo, porque hoje, com uma boa definição, você realmente queria um trabalho profissional de UX Writing. No nível que a gente está hoje, com as IAs que a gente está hoje, elas já estão fazendo isso. E também de personalização de experiência para o usuário. Entender o que o usuário precisa e entregar uma experiência customizada, que é o que a gente tem falado de interface generativa, né? Na prática, eu ainda não estou vendo o que foi vendido como sonho lá atrás, mas eu já estou vendo produtos que criam experiências bem personalizadas, baseadas no contexto. Então, isso são coisas que já estão me surpreendendo bastante positivamente. Mas essas, assim, aí você me corrige se eu estiver errado, Richard. Quando são mais personalizadas, eu tenho a percepção que parece que não é uma IA de fato, é só uma automação de alguma coisa. Não tem a sensação que aquilo é uma inteligência por trás, trazendo um contexto de personalização mesmo, sabe? Tipo, se olhar mais a fundo, me dá a sensação que é uma coisa, poxa, isso existe há tanto tempo, né? Por que só agora, depois do hype do GPT, do chat GPT, que a galera falou, pô, tem isso, né? Pô, mas há quantos anos não existe esse rolê? Mas aí você bateu um ponto crucial de todas as coisas que estão acontecendo agora. Então, por exemplo, o Cloudbot tem estourado nos últimos dias, que é basicamente um esquema de agentes que funciona em cima do cloud. Pode, óbvio, você pode usar outros modelos, mas você tem lá um monte de modelo que você pode dar acesso ao seu e-mail, ele vai mandar e-mail para você, vai receber e-mail, você pode dar acesso ao seu... Ela usa a sua máquina como se fosse quase um ser humano, são vários agentes ao mesmo tempo. E, cara, um puta de um poder, um risco gigantesco em termos de compliance e de tudo mais, para no final responder o e-mail para você. Você não poderia ter feito isso por um N8N? Então, poderia. Essa é a questão. Então, a gente está fazendo com IA e pagando muito caro em token. E ontem até a gente estava comentando um caso engraçado de um rapaz que estava usando o Opus com o Cloud no Cloudbot só para rodar uns scripts muito simples, e ele estava gastando quase $400 por mês de créditos com coisas que era só olhar o celular, era uma coisa que ele poderia ter criado uma automação simples, no próprio celular ele teria feito aquilo, mas ele quis fazer aquilo com o Cloudbot não estava otimizado para aquilo, ele pega um monte de contexto toda vez que ele gerava, e aí o negócio ficava caro e gastava um monte de crédito. Então, de novo, a gente está no momento de ver isso como uma maravilha, então a gente tem que pensar no que está sendo feito, e está rolando isso em todas as áreas. A gente está usando AI numa coisa que poderia ser um jQuery. Ô, saudade do jQuery, hein, cara. Nossa, faz tempo, hein. Nossa, validação de formulário era teta fazer com o jQuery, hein. Então, e hoje as pessoas estão usando AI para fazer isso em alguns casos. Nossa, que loucura, né, cara. E você acha que isso pode ser um pouco de pressão de mercado? Tipo, porque também tem a questão das grandes companhias, empresas, notícias, e aí vai vindo assim a galera, eu preciso aprender isso aqui, eu tenho que saber usar, e se eu não saber usar, tô fora do mercado, e vira aquela pressão, sabe? Tanto para as pessoas profissionais e quanto também para as próprias empresas de decisões ali para colocar no produto, né? Tipo, a galera que é líder de produto fala, tem que colocar isso aqui, porque se eu não colocar isso aqui igual você falou. Empresas até colocando o nome AI no nome da empresa, né? Tipo, pra vender, assim. É por causa dessa pressão, assim? Tipo, você
tem essa percepção ou você pensa diferente, Richard? Eu acho que isso pode rolar, mas eu tenho uma outra leitura assim. Você chegou a pegar quando lançaram um iPhone a nível global? Você lembra dessa época? Cara, eu lembro vagamente, porque eu trabalhava, mas eu não... Eu peguei, assim, o lance, pô, foi mó legal, aí começou a ter a galera querer fazer aplicativo pra tudo. Isso. Eu tava aprendendo Java nessa época. Era exatamente disso que eu ia falar. Quando a gente estava no momento de maravilha do iOS, e as pessoas queriam fazer aplicativo para tudo, tinha aplicativo que simulava Zippo, que era da própria Zippo. Tinha aplicativo que chamava iBeer, que ele simulava você bebendo uma cerveja, e aquilo estava brincando com acelerômetro. Tinha aplicativo que chamava I Am Rich. Eu não sei se ele custava $1.000 ou $10.000. Eu não lembro o preço, mas o aplicativo chamava I Am Rich, e basicamente o aplicativo não fazia nada, era só um ícone de um diamante, mas as pessoas compravam. Então eu acho que a gente está nesse momento de se maravilhar com o que a tecnologia faz, porque a gente ainda está aprendendo tudo que é possível. Então, a coisa do CloudBot vai quebrar muita gente, tem muita gente sendo hackeada, está abrindo muita porta que não deveria, mas, ao mesmo tempo, é uma grande provocação do que é possível já com a tecnologia atual. Porque ela já consegue fazer automações que a galera falou, pô, não dá para fazer isso. Não, dá. CloudBot não é uma tecnologia nova, ele está funcionando em cima do cloud. Ele só está dando um override ali no negócio e fala, olha, tira aqui os seus padrões de segurança e vamos ver até onde você vai, e ele faz. E eu acho que esse é o ponto que a gente está aprendendo a correr antes de andar. Por isso a gente vai cair, vai ralar o joelho, e por isso a gente também vai se empolgar enquanto a gente está dando os primeiros passos de corrida. Então acho que é isso, é um momento de se maravilhar. Mas aí não daria pra aprender com o passado, de igual você trouxe esse exemplo aí do Beer, da pessoa ser a rica só com um diamantezinho e olhar e falar, meu, pô, erramos lá, vamos agora respirar um pouco, vamos, igual você fez, vamos fazer a conta aqui, ó, a conta não fecha, calma lá, né, respira. É importante aprender, testar, brincar, mas igual você falou, essa pessoa aí que gastava $400, né, por mês pra testar o bagulho e, meu, quem tá pagando isso, velho, assim, tipo, no final é meio loucura, né? Cara, eu acho que, assim, o futuro, ele não se repete, mas ele rima. Quando eu usei computador lá atrás, meu primeiro computador era um TK-86, e na empresa que meu pai trabalhava não tinham computadores normais, tinha mainframe e terminais. E é engraçado porque eu tô tendo essa sensação hoje, de que a gente está vivendo o mainframe, só que o mainframe hoje é a nuvem, e o terminal são os nossos computadores, que não precisa ter um super poder de processamento, porque as coisas estão acontecendo na nuvem. Eu estou processando AI na nuvem cada vez que eu mando um prompt no ChatGPT, por exemplo. Então, as coisas acabam rimando um pouco. Existem ciclos das coisas. E eu acho que comportamento humano vai acontecer sempre. Então, para mim, cara, a gente se empolgar com um brinquedo novo e fazer um monte de besteira com um brinquedo novo é parte do aprendizado, não tem jeito. E nos produtos como um todo, o importante então agora é meio que ir testando mesmo e vendo como os usuários daquele produto vão se comportar ali para que tenha uma resposta ali daquilo que está sendo entregue para as pessoas como soluções. Luan, eu acho que assim, o importante nesse momento é entender que nunca custou tão barato criar um software. Mas ao mesmo tempo, se custa barato para todo mundo, isso já não é mais um diferencial. Então, eu gosto de falar que eu não uso o Lovable, mas o Lovable é a ferramenta mais povão de geração de protótipo, por assim dizer, né? Então, o Lovable para mim é o novo PPT. Então, antes um empreendedor chegava num fundo, aquele empreendedor que não tem o produto pronto, ele chegava com um PPT dizendo, essa é a minha ideia. Ele chegava para mim, querendo desenvolver o software dele na minha empresa, essa aqui é a minha ideia. Chegava com um PPT. Hoje ele não chega com PPT. Hoje ele chega com um Lovable. Então, a oportunidade que se cria para quem trabalha com tecnologia, para quem trabalha com design, sabe aquele teu projeto que você tem na gaveta, que você sempre quis fazer? Esse é o melhor momento da história para você fazer. É o melhor momento da história para você fazer aquele seu projeto que era um side project e você não quis fazer porque não tinha dinheiro para contratar um dev ou porque achou que não dava para fazer tudo sozinho. Hoje você consegue. Então, hoje a gente mudou nosso processo de desenvolvimento de design. Eu não chamo de design engineer, porque eu acho que isso é um nome muito frufru, muito... Parece que é muita coisa para pouca coisa, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente não faz mais wireframe, Luan. A gente faz protótipos que não são só navegáveis, como eles já têm algum software nele.
E a gente faz isso mais rápido do que a gente fazia o wireframe, infelizmente ou felizmente. Então a gente usa o anti-gravity do Google, por exemplo. A gente, olha, isso aqui ainda não tem a interface final, isso aqui ainda não usa a marca, mas a gente está pensando em estruturar o produto dessa forma. Faz sentido? Então é uma conversa diferente que a gente tem hoje do que a gente tinha 4 anos atrás com clientes e empreendedores para desenvolvimento. E isso aconteceu porque uma certa vez eu estava falando com um cliente do Texas e aí eu estava fazendo um protótipo ainda naquela etapa, aquele protótipo cinza que muita gente conhece, e o cliente pegou o V0 sozinho e falou, ó, o que eu quero é isso. Aí eu falei, como que eu volto para um protótipo cinza estático quando o cliente me construiu toda a jornada no V0 sozinho, de uma noite para outra, no fuso horário dele? Então acabou, o processo tem que ser revisto. Então acho que esse é o momento que a gente tem que revisar o nosso processo, porque a nossa percepção de tempo ela foi comprimida de novo, né? Tipo táxi. Antigamente a gente esperava 20 minutos para chegar um táxi. Hoje, por causa do Uber, você não espera 20 minutos um Uber. Se for mais do que 10 minutos, é muito para você. Então, o tempo foi comprimido. Não, e quando cancela, você fica bravo, né? O Uber às vezes cancela, você fala, meu Deus, cancelou, tem que esperar mais 2 minutos pra chegar outro. Falando, caramba, né? Tipo, olha a diferença, né? Antes você nem sabia se ia passar o táxi onde você tava, né? Faz sentido, muito louco. Exatamente. E a mesma coisa aconteceu com a Amazon. O tempo foi comprimido. A gente tem a Amazon Same Day aqui. No Brasil, a gente tem o Mercado Livre no dia seguinte. Então, você não espera mais 30 dias para chegar uma coisa. Você não admite isso. E agora a gente chegou num tempo comprimido entre a ideia até o produto. E o que a gente que domina design e grande parte do produto pode fazer? Aproveitar essa oportunidade, esse gap, para colocar na rua aquilo que a gente julga bacana. Assim, na pior das hipóteses, você vai ganhar muita experiência. Cara, eu acho surreal, cara, porque eu fico refletindo esse ponto que você trouxe do wireframe, até comigo mesmo. Eu vou fazer um protótipo atualmente e, sei lá, vou dar um exemplo aqui, um formulário de cadastro de alguma coisa que tem milhares de campos. E antes, como você falou, pô, ia fazer lá cinzinha, ia brincando com os campos, ver onde fica legal a posição, né? Ia fazendo a arquitetura da informação ali daqueles campos para ver como fica melhor distribuído e ajustando. Brincando no Figma Make, você fala pra ele, cara, eu tenho esses campos, eu tenho isso aqui, precisa me dar umas versões aí. Me dá umas versões. Lá, pum, gera umas versões e você já fala, pô, isso aqui interessante. Não, isso aqui já não é tão interessante. E aí você vai brincando e você tem muito mais rápido do que realmente ficar arrastando um componente cinza ou fazendo no papel. É legal fazer no papel? Pô, é legal, mas já agora, como você deu o exemplo do cliente ali, que se o cliente que você atua tá na sua frente, cara, você vai perder o cliente, porque ele vai estar mais avançado que você. Sim, o tempo foi comprimido nessa etapa. E que novas responsabilidades você entende que vai surgindo por conta disso? Porque sempre assim, né? Sai nova tecnologia ou ela explode uma nova tecnologia, automaticamente tem soluções, mas também geram outros problemas que aí gera mais demanda de alguma coisa. Então eu sempre vejo por esse lado. As pessoas, quando começou com esse boom do ChatGPT, as pessoas ficaram com medo. Vou perder meu emprego, não sei o que. Galera, isso é uma ferramenta, assim como tiveram outras ferramentas que morreram, mas provavelmente a IA não vai morrer, assim como a internet que entrou no mercado e a gente hoje usa para tudo, a IA vai ser a mesma coisa, a gente vai usar em tudo quanto é coisa que vai ter aí. E aí com isso vem novas responsabilidades, vem novos problemas e aí vão ter novas pessoas para liderar ali os produtos e tudo mais, ou novas skills que essas lideranças de produtos vão precisar ter. Quais seriam essas, assim, na sua visão, sabe? Essas novas skills e responsabilidades que as pessoas vão tendo por conta da inteligência artificial. Uma, talvez, que eu tô pensando aqui é o lance que você falou de saber fazer conta, né? Se tá fechando ali o custo das coisas, eu acho que esse é o básico ali para conseguir trabalhar com liderança de produto, sabe? Mas e outras que você enxerga, Richard? Eu vou falar de 2 extremos, Luan. O primeiro extremo é o back to the basic. Lembra? IA são máquinas probabilísticas. Então, quando você pede para ela um aplicativo de date, ela vai te desenhar algo que parece muito ao Tinder. Se você pedir um aplicativo de CRM, um software de CRM, ela vai desenhar o que parece ser a média dos aplicativos de CRM. Mas a média dos aplicativos de CRM, por exemplo, não tem um bom onboarding. E a média dos aplicativos de CRM utiliza Kanban como
fonte de interface. E Kanban não é o único jeito de que você trata um CRM. Existem várias filosofias de como fazer uma gestão de contatos. Só que quem não estudou o básico do design não vai se ligar que a IA cuspiu um negócio que não tem um onboarding nenhum. Quem não lembra do básico do design, talvez não consiga enxergar as inconsistências de espaçamento, de contraste que a IA tem como erro. E ela toma esses erros porque a média que ela tem na base dela tem muito erro. Ela está treinada com muito erro. Então, nunca foi tão importante o básico hoje, na minha opinião. O básico de saber um bom onboarding, um básico de entender como tratar erro do usuário, o básico, sabe, aquelas heurísticas que a gente está cansado de saber, mas que a média que treinou IA não tem. Porque a média dos produtos é uma porcaria. A gente sabe disso. A média dos produtos é uma porcaria. E a gente está pedindo para uma máquina que foi treinada com as médias para fazer interface. Então, do mesmo jeito que ela escreve texto com travessão e fala não é isso, mas é isso, porque ela foi treinada com livros que tinham isso, ela está fazendo os mesmos tipos de erro com interface. E se você não souber a base de design de produto, você vai deixar esses erros passar e vai seguir adiante com produtos medíocres, literalmente no sentido da palavra, né? Porque vem de média, né? Medíocre. E vai colocar isso na rua. Então, para mim, esse é um dos extremos, né? Que é o extremo do back to the basics. E aí, do outro extremo, também é muito importante a gente saber de negócio. Ah, mas eu tenho que saber de negócio. Já tinha antes. Eu estou batendo nessa tecla, tem uns 10 anos que todo designer tinha que saber de negócio. Só que agora é ainda mais importante, porque, embora não seja verdade, seja injusto, mas é a vida como ela é, você está sendo visto como o cara que opera a IA, que faz interface. É assim que você vai ser visto. Se antes as pessoas olhavam para um layout e falavam, pô, faz meu logo maior, faz isso aqui. Agora, essa pessoa com acesso a uma IA que consegue fazer isso com um texto, aquilo que ela fala assim, você acha que tem um botão aqui que muda isso? Agora tem. Você escreve. Então é assim que as pessoas vão te ver. Então você tem que ser a fonte de negócio, de entender que cada componente, cada posicionamento de elemento numa tela vai ter impacto de negócio. E essa pessoa não enxerga isso, mas você sim. Então você traz a responsabilidade na mão de falar, cara, peraí, você entende que se você fizer esse botão pequenininho aqui, o que vai converter isso e o nosso impacto no negócio vai ser XYZ? Ah, não entendo. Ah, então, é isso que a gente está fazendo. Peraí, eu vou te mostrar por que eu estou controlando essa máquina que faz interface. Então, são esses dois extremos. Negócio, que é uma tecla que eu vinha batendo muito, mas ao mesmo tempo não perder o olho do básico, né? Porque o básico a IA não tem. Isso que você falou sobre... Eu fiquei refletindo aqui de muitos aplicativos hoje, muitas soluções, até sites, cara. Sites simples, institucionais, vários. Tem erros graves, assim, de fundamentos de design, como contraste, não tem uma boa acessibilidade, enfim, cara, diversas coisas. E aí, ao mesmo tempo, a gente tá criando mais coisas. E agora, criando mais coisas com IA que usam essas coisas que são medíocres, como você disse, pra cuspir mais coisa zoada. Cara, a gente não deveria estar olhando tudo que tá zoado e consertando, ao invés de tentar criar mais coisas e melhorando elas? Eu sinto que às vezes a gente só quer criar mais coisa nova, aí tanta coisa zoada, ao invés de melhorar as que estão zoadas, sabe? Tipo, ou eu tô falando aqui totalmente uma utopia. Não é utopia, mas a gente tem que olhar a foto como um todo, né? Porque, assim, eu concordo como designer no que você está falando, mas o que está acontecendo em quem está empreendendo e em quem está investindo é o seguinte: a gente está num cenário gigante de incerteza, de economia pirando o cabeção, Estados Unidos com dólar caindo, ouro caindo, prata, um monte de coisa. Isso influencia no bolso do investidor, que não vai alocar dinheiro em risco. E isso influencia aquela startup que estava buscando dinheiro e que agora tem que provar que faz o mesmo 10 vezes mais barato. E isso influencia você, designer, que talvez agora, em vez de um time para trabalhar com 100 designers, vai trabalhar com 20 designers no máximo numa startup gigante. E numa startup mediana vai ter 2, 1. Então, solo designer numa empresa vai ser agora muito mais comum do que era 2 anos atrás. Então, o cenário geral estão tentando fazer muito mais com muito menos. E por isso a gente tem que entender o cenário e trabalhar em cima disso.
Porque está sendo assim para a gente, está sendo assim para os devs e está sendo dentro cada um dentro do seu nível, né? Assim para o próprio empreendedor que está ali tentando fazer o produto e não vai conseguir funding se não mostrar que está fazendo muito com menos. Ou seja, designers agora têm que correr atrás, literalmente, né? Voltar de fato para os fundamentos, entender de fato ali como as coisas funcionam, porque a gente teve um momento ali em 2020 onde as empresas foram contratando o designer. Falava que conhecia o Figma ou o Adobe XD, já, vem pra cá, vamos trabalhar. E aí, se essas pessoas elas não aproveitaram esse momento do trabalho, mas de aprender de fato e saber o que é design mesmo, assim, né? A base, cara, agora com esse monte de. Infelizmente, não tem demissões e tudo mais, menos do que rolou ali em 24, 23, né? 24, 25 também rolou um pouquinho menos. Ainda acontece, e aí por conta desse cenário econômico e até mesmo hoje, né, conversando com uma mulher do agro, ela comentou que o agro tá sofrendo e que nunca sofreu, assim, no Brasil, assim, fala, cara, o agro nunca sofreu o que tá sofrendo, assim, empresas relacionadas com o agro fazendo demissões, pessoas que trabalhavam há bastante tempo como representantes comerciais desse setor também sofrendo com isso, assim, sabe, com desempregos e etc. Então, um cenário econômico, e a gente tá num ano de eleição, né, também tem tudo isso que acaba influenciando um pouco. Mas é um momento de, cara, corre atrás, estuda minimamente os fundamentos aí, quem ainda tá meio perdido, porque senão vai ser mais complicado, né? Porque, como você falou, agora realmente você clica num botão, você troca um monte de coisa do site, por exemplo. Sim, mas eu vou cantar a bola. A mesma IA que tá, para algumas pessoas, é assim que elas enxergam. A mesma IA que está mandando muita gente embora é a IA que hoje possibilita coisas que nem eu nem você teve, e isso é possível. Então eu vou dar uma dica que ela é quase ilegal, ela é barely legal. Se vocês sabem que existem vários sites que vocês conseguem baixar livros inteiros em PDF. Vocês talvez já conheçam, por exemplo, o Notebook LLM. Então, vocês podem pegar todos os livros de todos os assuntos importantes, de grid, de contraste, de heurística, de vieses, de produto, de modelagem de produto, de product market fit, e criar um notebook LLM para vocês e estudar, e fazer mapa mental, e fazer resumos, e fazer flashcards para aprender, para memorizar, coisas que nunca eu e você teve acesso. Então você... se eu te der hoje um livro ali do Four Steps for Epiphany, pra você terminar esse livro, você vai demorar 6 meses. Não tem como, o livro é gigantesco. É um livro denso, tem muita coisa. Você vai ler, vai voltar, vai demorar 6 meses. Hoje, cara, em 2 minutos, 5 minutos, você acha um PDF desse livro em algum lugar, você vai encontrar, querendo ou não querendo, você vai colocar no notebook LLM e vai falar, eu quero saber agora sobre Product Market Fit, baseado nos ensinamentos desse livro, como eu consigo fazer o PMF de um produto assim, assim, assim. Você consegue. E você consegue estudar o que você precisa. Então, isso não era possível para a gente. Então, a gente está num mundo onde, antes, você falou assim, eu posso estudar qualquer coisa no YouTube. Mais ou menos. Você vai estudar superficial. Agora, você não estuda superficial. Você consegue pegar os melhores autores do mundo, que tem material sobre isso. Se você colocar um podcast de 10 horas lá dentro, um audiolivro de 50 horas, e você consegue tirar todo o conhecimento lá dentro, consegue falar para ele fazer um infográfico do conhecimento lá de dentro. Então, o que eu estou vendo, a falta de aproveitamento está aí. Abre o seu notebook LLM e comece a estudar coisa que ninguém tem. Essa dica é fantástica. Eu não tinha pensado por esse lado dos livros. Essa daí é uma dica muito boa que eu, inclusive, farei. Eu tenho usado algumas IA para aprender muita coisa. Eu gosto da Perplexity para fazer algumas pesquisas, sabe? Ela me traz uns resultados muito bons, assim, para quando eu quero realmente fazer uma pesquisa trazendo as referências e tudo mais. Mas essa de pegar os livros e colocar ali é incrível. É uma boa dica mesmo, Richard. Qual é a principal pergunta, assim, que você acredita que dentro desses times de produtos, como um todo, tanto designer como PM, galera de tech, enfim, todo mundo que tá ali na construção, deveria estar se fazendo, sabe? Hoje, assim, com a questão da IA, para antes de sair usando IA, deveriam se perguntar.
sabe? Porque muitas das vezes eu falei, às vezes as pessoas vão estar numa empresa, vem um top-down de alguma pessoa que tá na diretoria e fala, meu, tem que colocar IA em todas as coisas aqui no nosso produto e papapá, não sei o que lá, tal. E as pessoas falam, meu Deus, então vamos colocar IA. Aí, em vez dela, opa, calma, vamos fazer uma pergunta que melhor vai direcionar a gente por esse caminho aqui. Lógico que tem vezes que vai ter que aceitar o top-down e seguir a vida, mas tem momentos que a gente tem abertura para poder discutir, né? Então, nesses momentos que tem abertura para discutir, o que eles deveriam estar se perguntando ali quando vem esse tipo de demanda, assunto ali na mesa? O empreendedor está com a pressão de reduzir o custo operacional. Então, o jeito não mais preguiçoso, mas mais comum de fazer isso é reduzindo o EBITDA. E é comum a galera reduzir o EBITDA mandando embora, fazendo layoff. O que o time de produto, no geral, pode fazer é, não como eu coloco só uma pessoa com IA para tentar fazer o que eu faço hoje, mas como que com o corpo de trabalho que eu tenho hoje, mais IA, eu produza 10 vezes mais. E quando eu digo produza 10 vezes mais, não entenda produzir 10 vezes mais linhas de código ou 10 vezes mais telas. É produzir 10 vezes mais resultado com o corpo que eu tenho. Porque ou o cara vai reduzir o custo ou vai aumentar o lucro. A questão é, onde que estão os gargalos do meu negócio que eu consigo melhorar com IA? Eu estou gastando muito tempo entre o processo de ideação até o processo de entrega de uma história. Eu estou gastando muito tempo porque eu não estou fazendo teste AB. Teste AB hoje é muito mais barato, é muito mais atrativo do que era 10 anos atrás. Então, antes eu ia demorar muito para fazer as histórias, para criar os testes AB, para ler os experimentos, pipipipopopó, para recolher os insights. Isso é mais barato hoje. Eu consigo fazer melhores experimentos. Se eu consigo fazer mais experimentos, o que eu consigo fazer? Eu consigo impactar mais conversão, eu consigo impactar mais retenção. Se eu impacto esses dois, eu tenho CAC melhor, eu tenho um LTV melhor. Olha só. Eu não preciso aumentar em 50% meu LTV. Não. Dependendo do tamanho do meu negócio, se eu aumentar 0,5%, eu estou fazendo uma mudança gigantesca. Eu salvei o time inteiro de design nessa brincadeira. Então, é como que eu entrego mais resultado com o time que eu tenho agora com AI. E isso já é possível. Tem coisas aqui na mesa, tem tecnologias que mostram que isso é possível. Só que não adianta me iludir só que eu vou criar mais telas ou mais linhas de código. E sim, maior impacto. Esse é o ponto. E o designer é o cara ideal para gerar mais impacto com a mesma quantidade de tecnologia. A gente sabe que a diferença de um produto que vende mais para um produto que vende menos não é só distribuição, é aproveitamento da distribuição existente. E isso eu vou gerar com um design melhor, eu vou agregar mais valor, eu vou ter uma jornada mais suave, que vai me gerar mais conversão, eu vou ter um produto mais viciante, que entrega valor mais rápido, que vai gerar mais retenção. É isso. É aí que eu tenho que bater. É onde mexe a agulha do negócio. Cara, e você falando isso, não sei se você observou, mas para quem tá ouvindo também, você falou basicamente o linguajar de negócio, né? Você não falou nada aí relacionado de fato assim com o design. Você usou o design, mas a linguagem que você usou é totalmente negócio. Se as pessoas observarem essa sua fala anterior agora, foi exatamente isso que é o ponto que você trouxe. Pô, que você fala há muito tempo, né? Pô, designer tem que entender de negócio. Porque esse tipo de conversa é o que deixa a conversa mais madura e que as pessoas vão valorizar você como profissional numa roda de conversa, sentado ali com os líderes de produto para poder avançar com aquela solução, né? Aí você vai ter os comentários que vão falar assim, onde é que eu aprendo negócio? Tem um curso de negócio? Richard, vai lançar um curso de negócio? Não, eu não vou lançar um curso de negócio nem hoje nem amanhã, porque um curso de negócio não ensina ninguém a fazer negócio. Quer aprender a fazer negócio? Aproveita que a IA está tornando muito mais fácil fazer um produto e transforma aquela ideia que eu sei que você tem num produto, coloca aquilo na rua, coloca a cara a tapa e transforma aquilo num negócio. Você vai aprender mais do que qualquer pessoa, do que qualquer guru pode te ensinar de verdade real oficial. E é isso, você vai aprender fazendo. Você vai entender de CAC, você vai entender de LTV, você vai entender do seu cliente, você vai entender como que se comunica para um ICP correto, você vai entender como não se comunica para um ICP correto, você vai entender que existem cohortes diferentes em canais diferentes, você vai entender que a pessoa vai usar o produto uma vez, é um produto que é painkiller, ou é um produto que é vitamina. Você vai entender tudo isso, porque você vai ser obrigado, ou então você vai falhar tentando. Então, minha dica para aprender isso é faça seu próprio projeto.
Na pior das hipóteses, você vai aprender mais que todo mundo. Na melhor das hipóteses, você vai fazer dinheiro. Perfeito. Se na pior vai aprender, já é um ganho, né? Você nunca vai perder. Sempre vai ter algum ganho ali. Lógico. Richard, cara, muito obrigado aí pelo papo, pela troca aqui. Foi incrível. Espero que você tenha gostado também. A galera tenha gostado também dessa troca aqui hoje. E deixa aí novamente suas redes sociais pra galera entrar em contato contigo. Se você tá com algum produto novo, algo diferente. Se os baralhos de vieses um dia vai voltar, porque eu sei que esgotaram aí todo mundo. Eu tenho as duas versões. Eu ganhei as duas versões aí do Richard, tá aqui em casa. Eu amo os baralhos de vieses e não sei se um dia você vai voltar ou se você tá com outros produtos aí legais pra galera, porque acaba ajudando bastante. E pra quem não tem os baralhos, eu não sei se consegue ainda, se resta algum aí ou se realmente esgotou todos. Acabou no fim, não vou voltar. Não é por maldade, não é porque eu não quero ganhar dinheiro, como alguém já veio falar para mim. Você não quer ganhar mais dinheiro. Não tem nada a ver com isso. É porque o baralho de vieses, ele era... Eu tô literalmente pregando o que eu falo. Então, eu fiz o baralho de vieses como um experimento para eu aprender uma disciplina que não era vieses cognitivos. Eu queria aprender distribuição de produto. Então, eu aprendi a distribuir um produto que eu vendi mais de 10 mil unidades. Foram faturados mais de 7 dígitos, isso foi incrível, mas o meu objetivo era aprender como que eu distribuía produto, para eu poder fazer meu próprio produto de software e me tornar um founder que entende distribuição e não depende de um time de marketing que às vezes não sabe lufas do que estava fazendo. Então eu aprendi, foi meu experimento de aprendizado. E assim, eu apliquei os vieses para vender os vieses, e isso me fez aprender mais ainda sobre esse assunto. Então, se você quiser comprar um baralho de vieses, procura no Mercado Livre, procura no Enjoei, talvez deva ter alguém vendendo, pede emprestado pro Luan, ou qualquer coisa do gênero. Infelizmente não. Eu tenho um carinho nos meus. Não sei se eu emprestaria assim pra qualquer um, não, hein? Sei lá. Eles é tão da hora, cara. Eu guardo um carinho aqui. Mas, cara, infelizmente não vou voltar com isso. E hoje eu tô focando forte aí com uma startup na área de automotiva. E a rede social que eu mais tenho usado hoje é o Twitter, cara. Eu não tenho usado mais nada. LinkedIn eu enchi o saco, Instagram eu enchi o saco. E de vez em quando eu tenho usado mais o Twitter, assim, a rede social que eu mais tenho usado é @RichardRX, é o handle que eu uso em todas as redes. Pô, perfeito, Richard. Obrigado mais uma vez. E galera que tá nos ouvindo aí, clica no link da descrição desse episódio que tem aí também o perfil do Richard. Se você quiser também baixar as 10 heurísticas de Nilson, tem um PDF aí também com o link. Se quiser assistir o outro canal que eu tenho, que é o Semiose Podcast, que eu faço com meu amigo David Art também, você pode colocar no YouTube. E o do Papo de UX também, eu tenho feito alguns episódios com o Thiago Vespa, que é meu amigo. Ele tem doutorado em IA. O cara tem 2 doutorados, o cara é zica aí da tecnologia também. A gente tá fazendo drops de IA por lá, comentando notícias a respeito da inteligência artificial, e tá sendo um barato fazer esse outro programa dentro do Papo de UX, e também tem no canal do YouTube aí nosso. É isso aí, valeu Richard, valeu galera, e até o próximo episódio.